Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? Vamos trabalhar, então? Bom, o que acontece, gente? A gente viu, então, as formas de calcular o ΔH. Vamos fazer alguns exercícios agora. Você deve ter visto que nessa parte termoquímica tem muita atividade. Então, a gente vai estar, nessas próximas aulas, fazendo alguns exercícios com vocês. Importante que vocês realizem os demais, né? Para daí passar para a parte de cinética, ok? Então, vamos lá, pessoal? Selecionei para esta aula, então, 4 exercícios já revisando o conteúdo. Então, pegue lá o primeiro, pessoal. O primeiro está na página 17, item D. Nesse exercício, pessoal, da página 17, o que ele te dá? Uma tabela com a entalpia de combustão de várias substâncias. Nesse item D, ele pede o seguinte: determine a quantidade de energia liberada na queima de 32 kg de gasolina, cujo principal componente é o C8H18, que é o octano. Muito bem, pessoal, se você olhar a tabelinha ao ladinho lá do teu exercício, no comecinho do teu exercício, você vai achar o seguinte dado. A entalpia padrão de combustão do octano é de menos 2.878 kJ por mol. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Ora, se o meu octano, C8H18, tem uma entalpia de menos 2.878 kJ, olhe lá o que ele pede, pessoal, entalpia de combustão. Ele pergunta lá, qual é a quantidade de energia liberada na queima de 32,4 quilogramas de gasolina. Então lá, quero saber qual é a quantidade de energia quando eu tenho a queima de 32,4 quilogramas do octano. Certo até aqui, pessoal? Então, o que você tem que fazer? Calcular a massa molar do octano. Calculando a massa molar do octano, você tem 114 gramas. Certo até aqui? Então, lá, 8 carbonos que valem 12, mais 18 hidrogênios que valem 1, você chega numa massa molar de 114. Tudo bem? O que você vai fazer? Baixa a quantidade de energia. 2.878. Aí, pessoal, não esqueça, se você colocar o sinalzinho aqui, a tua resposta vai dar negativa, um processo isotérmico, claro, porque é uma combustão. Combustão, uma queima, e queima libera calor. Tudo bem? Muito bem. Se não, pessoal, eu posso deixar sem o sinal e colocar tantas quilocalorias ou quilojoules liberados. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que tem de diferente aqui nesse exercício? Olha lá, aqui está em gramas, aqui está em quilogramas. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir aqui o quilo por 1000, 10 a terceira, tudo bem? Vamos colocar aqui no cantinho? Olha lá, deixei pouco espaço aqui. Então, o quilo é 10 a terceira gramas. Tudo bem? Multiplicando em X, eu vou chegar aqui numa resposta de 1,555 vezes 10 a sexta quilojoules. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, veja, nesse exercício, ele só pedia para você calcular a quantidade de calor correspondente, uma vez que ele já tinha te dado ΔH. Aumentou a massa, aumenta a quantidade de calor envolvida. Tranquilo? Esse é o básico. Bom, vamos agora para a página 22, exercício 1, item C. Então, lá. Nesse exercício, pessoal, ele diz que os valores das entalpias padrão de formação de algumas substâncias foram registradas em uma tabela no decorrer dessa unidade. Então, os dados desse exercício estão nessa tabela que está na página 16. Então, olhe lá na tua página 16, dê uma olhadinha, você tem uma tabela que te fornece as entalpias de formação de algumas substâncias, ok? Esses dados aqui da página 16 é que você vai usar nos itens A, B e C, ok? Então, vamos lá. Ele pede para você, então, utilizando esses dados, determinar teoricamente a variação de entalpia dos seguintes processos, indicando se é exotérmico ou endotérmico.
Então, vamos lá, pessoal. Você recebeu a entalpia de cada substância na página 16. Como é que você faz, pessoal? Quando você recebe a entalpia da substância, entalpia de formação, escreva aí, puxe lá no exercício 1. Entalpia de formação é o dado. Como é que você calcula? ΔH, produto, menos reagente. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Se eu puxar os dados na página 16 e vire na tua folha na página 16, você vai ver que o NH3, a amônia, tem uma entalpia de menos 46,11. O NO2, o monóxido de nitrogênio, tem uma entalpia de mais 90,25. E a água tem uma entalpia de menos 285,83 quilojoules, ok? Muito bem, pessoal. O O2 ele não te deu. Por que ele não te deu? Lembre lá, substância simples no estado padrão tem entalpia 0. Substância simples formada por um único elemento. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O NH3, então, qual é o valor da entalpia? Menos 46,11. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho quantos aqui? 2 mols. Portanto, o que eu faço? Multiplico por 2. Tudo bem? O oxigênio, então lá, substância simples, estado padrão, entalpia 0. Então lá, 5 meios, é claro que eu não preciso multiplicar, mas estou deixando indicado para que você possa lembrar. Tudo bem? Aí, deste lado eu tenho o NO, que tem uma entalpia de mais 90,25. Só que eu não tenho um, eu tenho 2 deles. Tá tudo bem? E a água, eu tenho uma entalpia de 285 negativo, 83. Eu não tenho um, eu tenho 3 deles. Tudo bem até aqui? O que você faz agora, pessoal? Calcula a entalpia dos reagentes, calcula a entalpia dos produtos, correto? Então lá, se você fizer isso, você vai ter, vou fazer aqui, puxar um branquinho aqui, abre, aliás, calcula, né? Não precisa nem abrir, calcula. Isso aqui vai me dar menos 92,22. Aqui 0. Aqui mais 180,5. E aqui vai me dar menos 857,49. Sossegadinho? O que você faz? Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Pessoal, como é que eu sei quem que é reagente, quem que é produto? Flechinha de reação, gente. Olá, antes da flechinha são os reagentes, depois da flechinha são os produtos, ok? Então, aqui eu vou ter nos reagentes menos 92,22 e aqui eu vou ter menos 676,99. Tudo bem? Agora eu vou para o finalmente. E o finalmente, pessoal, ΔH vai ser entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok? Cuidado que você tem que ter é com o quê? Com o sinalzinho, pessoal. Não deixe, não queira fazer direto, faça com calma para você não perder esse sinal. Então lá, meu ΔH vai ser igual menos 676,99. Olhe lá por que do sinal. Sinalzinho da fórmula, menos o sinal do reagente, que é 92,22. Menos com menos mais, eu vou ter um ΔH, portanto, de menos 584,77. O que está dado lá em quilojoules, Tranquilo, pessoal? Então, veja, quando eu recebo a entalpia da substância, produto menos reagente. Tá claro?
Vamos para o item agora, B, exercício 3 da página 23. Então, pegue lá a página 23. O exercício 3 diz o seguinte. Desculpa, 4. Marquei errado. Exercício 4 diz o seguinte. O valor do ΔH de uma reação química pode ser previsto teoricamente por diferentes métodos. Determine a variação de entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess. Veja, gente, olha só, o que acontece? Qual que é a diferença? Como é que você sabe quando que você usa a lei de Hess, quando que você usa a entalpia de formação, quando que você usa a entalpia de ligação? Depende do dado que você recebe. Veja, aqui eu recebi a entalpia da substância, produto menos reagente, entalpia de formação. O que eu recebi nesse exercício? Reação química. Quando eu recebo reação química, eu tenho que pensar em soma de reações. E a soma de reação, processo que envolve soma de reação, é a lei de Hess. Tudo bem? Lembra que na lei de Hess, as etapas intermediárias eu posso cancelar, correto? O que mais que você tem que lembrar nessa lei de Hess? Que quando eu vou cancelar as etapas intermediárias, reagente com produto, certo? Não importa a ordem. Nunca reagente com reagente, nunca produto com produto, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ele me deu, então, 3 equações e ele pede para você calcular o ΔH desta equação aqui. Como eu quero calcular o ΔH desta equação aqui, pega o teu marca-texto e grife, pessoal. Esta tua equação aqui passa a ser a equação principal, porque é dela que eu quero calcular o ΔH. Belezinha? Lembra que esse nome aí a gente colocou só para a gente poder se organizar, para vocês poderem entender o que eu estou falando, beleza? Não existe um nome para a equação que você quer calcular o ΔH, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou olhar para as 3 equações, 1, 2 e 3. Respira, porque lei de Hess é fazer com calma, pessoal. Olhe para a tua primeira equação. O que tem na tua primeira equação que te interessa nesta principal? Eu tenho carbono grafite sólido, grafite, e tenho O2. Lembre que o O2, como ele aparece muito, pessoal, eu deixo ele por último. Se não tivesse o carbono grafite aqui que me interessasse, talvez não, possivelmente eu ia considerar o O2. Por que eu falo possivelmente, pessoal? Porque você vai ver mais pra frente que existem exercícios que usam a lei de Hess, que são um pouquinho mais trabalhosos e você tem que escolher as equações. Mas vamos com calma. Olhe para essa aqui, segundo ano tem lá alguns exercícios que são mais diretinhos. Então, vamos lá, pessoal. Então, na primeira equação tem o carbono grafite. Então, lá, seleciona o carbono grafite. Pega o teu marca-texto. O carbono grafite, pessoal, tá nesta equação nos reagentes, antes da flechinha. Certo? Eu quero que continue no reagente, ou seja, o que eu faço? Eu mantenho a equação. Então lá, mas vou ter que copiar? Vai, não sofra, faz lá, pessoal. Então lá, mantém a equação. Então lá, o carbono grafite mais o O2, deixa espaço para trabalhar, produzindo CO2. ΔH de menos 393. Tudo bem? Bom, olhe para a segunda... sim. Não esqueça, pessoal, de olhar as quantidades. Quanto de carbono grafite eu tenho? 1. Quanto que eu preciso? 1. Então, tá correto. Beleza até aqui? Bom, olhe para a tua segunda equação. O que tem na tua segunda equação que te interessa? O H2. O H2 está no reagente. Me interessa que continue no reagente. Então, mantenha a equação como está. Então, lá, 2 de H2, mais O2, flechinha sobre flechinha, formando 2 de água. Mantive a equação, mantenho o ΔH. Mas eu não tenho que inverter? Depende, pessoal. Então, veja, nesse exercício... Não precisou inverter, não precisou multiplicar essas 2 primeiras equações. Por que eu não precisei multiplicar? Porque olha lá para as quantidades. H2, quanto que eu tenho de H2? 2 deles. Quanto que eu preciso? 2 dele, tá certo, ok? Vamos para a terceira equação.
O que tem na terceira equação que me interessa? O C3OH. Tá bom. O que eu faço, pessoal? O C3OH está no reagente, me interessa que ele fique aonde? No produto. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação? Inverter. Quando eu inverto a equação, inverte o sinal do ΔH. Então, lá, na tua terceira equação, eu vou inverter. Então, lá, o CO2 gasoso, mais 2 de água líquida, produzir CH3OH líquido, mais 3 meios de O2. Meu ΔH, olhe para cá, pessoal, inverti a equação. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal. Tudo bem? Então, lá, 726 quilojoules. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? Olhar para as quantidades. Quanto C3OH eu preciso? Tenho 1, preciso de 1, não preciso multiplicar. Perceberam? Então, olha, veja. Você trabalhar, multiplicar, inverter, depende da equação que você precisa, ok? Da tua equação principal. Ela que vai determinar o que você tem que fazer em cada uma das equações oferecidas. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Somar as equações. Ah, mas eu não posso calcular o ΔH? Não pode, pessoal. Por quê? Porque se eventualmente deu aquela bobeirinha, você não fez lá, não trabalhou com a equação 2, por exemplo, corretamente, a tua equação final não vai ser igual à equação principal. Por isso, você não pode nem perder o teu tempo calculando, não vale a pena, certo? Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer? Olhar quais são as etapas intermediárias. Quais são as etapas intermediárias? O CO2, sim. Então, lá, CO2 foi produzido na primeira e foi consumido na última. Lembra que não importa a ordem, né? Desde que seja reagente com produto. Que mais que você pode cortar? A água com a água, 2 de água líquida com 2 de água líquida. Tome cuidado com o estado físico. Lembre que se você tem estados físicos diferentes, você não pode cancelar, porque as energias são diferentes. O estado gasoso de maior energia, aí o estado líquido, e o de menor energia, o estado sólido. Quem mais que você pode cancelar, pessoal? O oxigênio. Fazer um ajuste aqui, pessoal. Então, o oxigênio, quanto que você tem de oxigênio? Você tem um daqui, mais um daqui são 2. Aqui eu tenho 3 meios. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem, claro, pessoal, trabalhar com fração. Eu acho mais fácil trabalhar com coeficiente fracional, com coeficiente decimal. Então, veja só, se eu tenho aqui 1 DO2 mais 1 DO2, eu vou ter no reagente 2 DO2, correto? Aqui eu tenho 3 meios DO2. 3 meios é 1,5. Então, lá, 1,5 DO2. Se está entrando 2 e está saindo 1,5, significa que está sobrando quanto? Meio na entrada. Então, eu já vou deixar aqui meio DO2. Certo? Ah, não entendi. Olha lá, pessoal. Se você entrou com R$2, gastou 1,5, quanto que te sobrou? Meio aqui. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Tem mais alguém para cortar, então? Cortei tudo isso aqui, ó. Esse povo aqui eu cortei. Olha lá. E me sobrou meio DO2 entrando. Tem mais alguma coisa para cortar? Não tenho. Então, o que eu faço? Coloco lá. Carbono grafite mais 2DH2 gasoso, produzindo CH3OH líquido. Pessoal, esta equação que eu obtive a partir da lei de Hess é exatamente igual a esta equação que eu quero calcular o ΔH? Sim. Ora, se é igual, agora sim eu vou calcular o meu ΔH. Meu ΔH, então, somando isso aqui, não esqueça, pessoal, negativo, negativo, positivo, você vai chegar num valor de 239 negativo. Tudo bem? Perceberam lá, então? Primeiro foi por entalpia de formação, recebi a energia de cada substância. No segundo, eu recebi algumas equações químicas, portanto, usei a lei de Hess. Olha agora para a página 24, exercício 7, pessoal.
No exercício 7, ele diz o seguinte: os valores das energias de ligação de algumas substâncias foram apresentados no decorrer dessa unidade. Utilize esses dados para determinar teoricamente a variação da entalpia das seguintes reações. Pessoal, então, novamente, nesse caso, os dados do exercício estão na página 21. Então, pegue na tua página 21, veja que você recebeu uma tabela, e nessa tabela tem a energia de cada ligação, certo? Então, qual é a diferença desse exercício para os demais? Eu estou recebendo a energia de cada ligaçãozinha. Quando eu recebo a energia de cada ligação, eu vou calcular por entalpia de ligação. Então, vou calcular por energia de ligação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o saldo de energia, certo? Olha a diferença desse exercício para aquele primeiro. Naquele primeiro, você recebia a entalpia da substância. Aqui você recebe a entalpia da ligação. Por isso eu falo em saldo energético. Tá, beleza? Então, vamos lá. Se você pegar na tua página 21... Escreva lá, pessoal, para você não esquecer dados na página 21. Você vai achar a entalpia de cada ligaçãozinha. Quando eu tenho esse tipo de exercício, o meu trabalho é fazer o quê? Abrir a minha fórmula molecular para a minha fórmula estrutural, apresentar a ligação. Então, vamos lá, pessoal. Pegue sua tabela periódica, dê uma pausadinha aí no vídeo e pegue sua tabela periódica. Beleza? Pegou? Então, vamos lá. Cl2, eu tenho 2 átomos de cloro. Olha o cloro na sua tabela periódica. Em que família, em que grupo ele está? Grupo 17, 7A. Se está no grupo 7A, tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, quantas ligações? Uma. Tudo bem? NH3, a gente já fez na aula anterior. Então, lá, nitrogênio ligado aos 3 hidrogênios. Nitrogênio, olha na tabela, grupo 15, 5A, 5 elétrons. Um átomo se estabiliza com 8, ele precisa de quantas ligações? 3. O hidrogênio é uma exceção à regra, tem um único elétron e se estabiliza com 2, portanto faz uma ligaçãozinha. Tranquilinho? Muito bem. No HCl, pessoal, olha lá. Depois da minha flechinha. Tenho lá hidrogênio e cloro. Você já viu que o hidrogênio faz uma ligação, o cloro também, grupo 7A, faz uma ligação, tem uma ligaçãozinha entre eles. Observe, pessoal, só para você lembrar um pouquinho. Aqui no NH3, o nitrogênio está fazendo 3 ligações, correto? E cada hidrogênio está fazendo uma ligaçãozinha só. Tranquilo? Bom, no caso do N2, vamos ajeitar então. 2 átomos de nitrogênio. Nitrogênio está no grupo 15, 5A, 5 elétrons, quer se estabilizar com 8, portanto, 3 ligaçõezinhas. 1, 2, 3. Tudo bem até aqui? Bom, feito isso, vamos fazer os ajustes necessários. Então, reagente. Qual é o segundo produto? Qual é o segundo ajuste importante, pessoal? Observe que eu tenho 2 de NH3. Observe que eu tenho 6 de HCl. Tudo bem? Então, lá, esse 2, eu tenho 2 grupos NH3, 6 grupos HCl. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha página 21 e vou puxar os dados desse exercício. Então, lá, o ClCl, quanto que vale a ligação cloro-cloro? Se você for olhar lá, 242. Tudo bem? Ligação hidrogênio, nitrogênio. Então, vamos por partes. A gente já fez isso, só quero que você observe novamente. Essa ligação nitrogênio-hidrogênio vale 388. Tudo bem? Ah, mas no exercício dá diferente de um para outro. Sim, por quê? Porque a entalpia depende da temperatura. Então, depende em que temperatura que está sendo feita essa reação química, certo? Depende de que condição, quais são as condições desta reação. Depende também, pessoal, da unidade. Veja, caloria e joule não é a mesma unidade. Então, claro, você pode ter variações. Alguns exercícios, inclusive, fazem arredondamentos dos valores. Então, variações destes valores recebidos podem acontecer. Tudo bem? Bom, o
que acontece, pessoal? Observe que vale 388 quilojoules cada ligação. Eu tenho quantas? 3 ligações, certo? 3 vezes. Beleza? Eu vou mudar aqui a cor, pessoal. Só para você enxergar. 388. Como eu tenho 3 ligações, 3 vezes isso. Só que eu tenho o quê? 2 moléculas. Então, lá, multiplico por 2 também. Tá tudo bem? Bom, ligação hidrogênio-cloro vale 431. Eu não tenho eu tenho quantas? Tenho 6 delas. Tudo bem? E por último, nitrogênio, que vale 944. Tranquilo? Bom, pessoal, olha só, vamos fazer os ajustes então. Opa, faltou aqui no meu enunciado 3, né? 3 vezes. Tenho 6 cloros, 3 vezes. Tudo bem? Então, vamos fazer os ajustes. Aqui vai me dar 726. Aqui vai me dar 2.328. Aqui vai me dar 2.586. 944. O que eu faço? Calculo a energia dos reagentes, calculo a energia dos produtos. Então, aqui vai me dar 3.054 no total. E aqui no total vai me dar 3.530. Qual que é o detalhe importante? Saldo energético. No reagente ocorre rompimento de ligação, portanto, é um processo que absorve energia. No produto, é um processo em que ocorre formação das ligações, portanto, exotérmico. Tudo bem? E aí, pessoal, agora vamos para o finalmente. Saldo energético. Absorveu 3.054, liberou 3.530, mais absorveu, mais liberou energia? Mais liberou. Então, meu ΔH vai ser igual a menos o quê? A diferença me dá 476 quilojoules. Tudo bem, pessoal? Então, veja, olhe para o teu primeiro exercício, só voltando um pouquinho, pessoal. Teu primeiro exercício, entalpia, então, da substância, produto menos reagente. Lá, produto menos reagente. ΔH menos 584, ΔH negativo, reação exotérmica, libera calor. No exercício 23, pessoal, reações, soma de reações, lei de Hess. Então, lá, ΔH da reação, menos 2.391 negativo, exotérmica. E aqui, pessoal, recebi energia da ligação. Cuidado, não é produto menos reagente, sim saldo energético. Pega teu marca-texto, grifa. Energia de ligação é saldo energético. Quem mais ganha, mais perde energia. Então, lá, meu ΔH final, 476, negativo também exotérmico. Tranquilo? Revisou, pessoal? Vamos fazer exercício aí da apostila, ok? Aproveite que você tá com a matéria fresquinha, dá uma pegadinha nessa listagem aí. Tudo bem? Nos encontramos, então, na próxima aula. Abraços!